Boa noite a todos. Satisfação revê-los, na verdade, conversarmos, que mentalmente nós conversamos e o nosso tema está relacionado a isso. Geralmente é o tema, né? O tema é gestado, né? E às vezes eu só consigo pensar no tema, como aconteceu hoje, no mesmo dia. Porque era tempo de Natal e a gente imaginava como a gente vai abordar a questão do Natal de uma maneira um pouco inovadora, para não ser tão previsível. Embora a previsibilidade seja mantra, o mantra ele alimenta, ele retroalimenta, então, se o mal perdura tanto, o bem também, pela persistência, tem seu sentido. Mas, didaticamente, às vezes a gente gosta de fazer uma proposta mais alternativa, e aí veio essa ideia de Pentecostes, né? Nós conversaremos a respeito dela. E, como sempre, a finalidade é de que nós tenhamos um entendimento e um sentido prático para a nossa vida, tá? Primeiramente, é o seguinte, a palavra Pentecostes, né? Pente, tem a ver com penta, 5, 50. A intenção, quando se colocou isso, foi de que fossem 50 dias depois. Essa era a finalidade do pessoal quando propôs esse tema, esse título, né? E ele é um tema que é herdado do Antigo Testamento e depois ele toma um novo significado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, vou só avisar alguém aqui que estou na palestra, porque a pessoa mandou uma mensagem aqui, eu vou explicar que vou só avisar que estou ao vivo e silenciar, tá? Então, Pentecostes vem do Antigo Testamento. E para nós entendermos esse termo inicial e a maneira como depois ele foi se desdobrando, primeiramente nós temos que localizá-lo na história, né? Desde aquela questão de que Jacó e os seus sucessores, com base em José do Egito, estabeleceram uma convivência com os egípcios que depois se tornou uma relação cada vez mais escravizadora, e um missionário com essa missão, então, vem Moisés com a tarefa de libertar os hebreus da tirania do faraó. E a Páscoa surge quando eles celebram, através de uma ceia, né? Ceia pascal, eles celebram através da ceia essa libertação, com base na liderança, nos prodígios, da epifania, que é a manifestação divina, que a gente chama de praga e tem tudo a ver, porque se a gente for pensar, né, coisas terríveis aconteceram, pavorosas, né? Gafanhotos consumindo as plantações e os alimentos, a água se transformando em sangue, uma cinza que causava uma doença de pele, uma infinidade de rãs que se espalharam no reino, aquela questão lá de cada primogênito, né? Que não estivesse com aquela proteção, com aquele sinal que ficou combinado lá. Cada primogênito faleceria como faleceu, então entender como praga, quer dizer, é lado em que se está, né? Eles entenderam como praga, a gente vê muito como praga, mas os hebreus entenderam como manifestação do Deus, do poder de Deus, do povo escolhido. Então eles celebram aquela libertação, que depois se tornou também uma peregrinação muito sofrida, com algumas visitações espirituais, mas Pentecostes surge como um tipo de comemoração de 50 dias depois da questão da Páscoa. É como se nós estivéssemos revisitando, né, aquela lembrança. Imaginemos que numa situação no deserto, né, ter comemorações, relembranças, marcos históricos, são questões muito desafiadoras, muito necessárias. Os hebreus no deserto eles tinham necessidade de costumes, culturas, códigos de lei
rituais, porque é um jeito de tornar o deserto um pouco mais atrativo, menos monótono, menos entediante. E não precisamos detalhar isso, é muito óbvio, né? Caminhar no deserto durante 40 anos é complexo. Buscando uma terra prometida, 40 anos sucedendo-se as gerações, bem, Pentecostes toma essa característica. E depois ele passa por uma ressignificação, porque vem Jesus, e aí na interpretação, no nome que a igreja consagrou no, no, na, no simbolismo, né, dizia Cordeiro de Deus, né, quando fala que representa, levou, carregou em si o peso das nossas concupiscências, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, e deixou-se imolar, e finalizou a questão daquele sacrifício. Então, uns relacionam com a Páscoa, com o Cordeiro, e a vitória de Jesus. A Páscoa toma uma conotação, então, que a primeira era de libertação, e depois se torna a vitória da vida, dita ressurreição, que nós chamamos de imortalidade, porque ressuscitar do ponto de vista do corpo é uma coisa, se Jesus ressuscitou, a pedra estava removida no sepulcro, o corpo não estava lá. Pode ter sido uma desmaterialização, uma aceleração da decomposição, e ele pode, com seus poderes, ele que até construiu o mundo, né? Participou na construção do nosso planeta, ele pode, Jesus pode ter reunido de novo, né? Átomos, produzido, materializado aquele corpo, de modo que ele se manifestasse fisicamente aos apóstolos. Comeu peixe, partiu o pão, deixou-se tocar por Tomé, falou com eles. Então, de várias maneiras, a gente percebe que Jesus se manifestou materialmente, porque se ele não fizesse assim, para alguns casos ajudaria. Ele se apresentou espiritualmente, espiritualmente, o corpo espiritual, a Saulo, que depois, o nome de Paulo depois, bastou o corpo espiritual. Mas aí até os apóstolos tinham dúvida se não teria sido uma farsa, uma mistificação, um delírio, uma febre, do ponto de vista de Saulo, porque não foi materialmente que Jesus se manifestou e não caminhou com ele, só ele viu, ficou cego um tempo, estava no deserto, insolação, poderia ter sido delírio, talvez. Então, materializar-se tornou-se necessário naquele momento e ficou a ideia de que Jesus ressuscitou o corpo. Como havia a ideia de ressurreição de alguns espíritos anteriores, né? E depois também, Saulo, quando ressuscita, teoricamente, o corpo do jovenzinho Eutico, quando Elias ressuscita o neto da viúva que o hospedou, quando Eliseu produz um fenômeno de um corpo físico que foi lançado na mesma vala que ele tocou os ossos de Eliseu e o companheiro se reanimou. Então, quando acontece esse processo, a gente imagina ressurreição. Nós chamamos de imortalidade porque, mesmo que o corpo cesse seu funcionamento, o espírito continua vivo. O espírito sobrevive ao corpo. Então, Jesus usou aquela didática de se materializar. E, em forma de celebração, aí é o nosso tema, né? Da ressurreição de Jesus, da manifestação de que ele sobreviveu, da imortalidade. Pentecostes tomou esse caráter, então, de 50 dias depois, se comemorar essa manifestação do Cristo vivo entre os apóstolos. Então, Pentecostes, a palavra foi assim, foi passando por ressignificações. Tá? Primeiro, a libertação material. Depois, a libertação, a vitória sobre a morte. Moisés vai igual ao livro dos Espíritos, começa assim, tábuas, começa com mesas, né, girantes, manifestação material. E depois chega lá nas leis morais. A Bíblia começa, então, com Moisés, um líder espiritual, com uma missão de libertar o povo de uma situação de escravidão. É um simbolismo da libertação social,
sociológica, e depois isso vai tomar um caráter da libertação espiritual, né, com Jesus. Começa com pedra escrita na tábua lá, né, as letras escritas nas tábuas da lei lá, nas pedras, você fala tábuas da lei, porque aquela situação plana, né? Mas então, Moisés vem com aqueles códigos escritos, possivelmente por escrita direta. O que é escrita direta? Nós vamos falar de um outro tipo de linguagem, tá? Para ter umas curiosidades. Estudo espírita tem que ter umas coisas assombrosas, umas novidades, ou então algumas coisas interessantes. Então, olha, escrita direta é quando, sem que ninguém esteja diretamente, visivelmente escrevendo, a escrita aparece. Isso aconteceu no Antigo Testamento, no festim de Baltazar. As letras apareceram, a escrita avisando que os dias dele estavam contados, que eram poucos, que o tempo dele era breve naquele reinado, neste mundo. Talvez Moisés tenha conseguido a escrita direta, igual aparece nos livros de Moisés, né? Vem uns raios assim, parece estar escrevendo. Talvez ele, médium, tenha sido inspirado e tenha cunhado lá a escrita, né? Naquelas pedras, para que nós tivéssemos os códigos, a codificação da lei. Mas isso nós não sabemos e ficaremos sem saber, porque a Bíblia não fofocou suficientemente, por isso que é bom ter Paulo e Estevão, porque o que Lucas foi discreto, Emmanuel pegou, Emmanuel detalhou para nós. É um alívio que Paulo e Estevão tenha se manifestado. Emmanuel deveria escrever esse episódio lá de Moisés para a gente saber desse detalhe, mas vamos lá. Ainda do ponto de vista das ressignificações, então, nós temos Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, 50 dias depois da reaparição de Jesus. Outra questão que nos ajudará didaticamente do Antigo Testamento é a Torre de Babel. Aquela torre que estava sendo construída pela vaidade humana e que, por punição da vaidade, Deus determina que eles não mais se entendessem. E aí saíram falando várias línguas e houve aquela divisão, estavam unidos em torno da ambição, do orgulho, da vaidade, e Deus achou por bem dividir o grupo. Nem que eles tenham se brigado, eles se desentenderam, eles pararam de se entender. Eles não tiveram unidade mais. Tá? E com isso a Bíblia, de certo modo, representa a diversidade das línguas, nos locais, através dos tempos. Mas uma questão que nos ajudará é dizer que o Espírito de Deus, que depois se chamou de Espírito Santo, e que nós chamamos Legião do Espírito da Verdade. Mas esses nomes vão mudando, mas naquela época o que importa é que havia como fosse Deus se manifestando, falando, acompanhando, materializando coisas, transformando a realidade. É uma maneira muito assim, não é fantasiosa, porque os fenômenos aconteceram, mas é uma maneira meio mágica de as coisas acontecerem por intervenção divina. De vez em quando, algum prodígio, alguma manifestação, que depois tomou o nome de epifania na igreja, e que nós chamamos, às vezes, até de efeitos físicos, em alguns casos, né? De vez em quando isso acontecia. Pentecostes. E ficou com a ideia do Espírito Santo. Então, quando chega na época de Jesus, o que se falava, por exemplo, se dizia assim, o Espírito se manifestou através deles, o Espírito de Deus desceu, o Espírito Santo desceu sobre o ombro dele em forma de pomba, e o Espírito falou através dele. Tanto se revelava Espírito no sentido, meu nome é Legião, porque somos muitos. Quando se falava do Espírito Santo, por isso é que no Novo Testamento aparece, aí eu não sei se é João que escreve assim, examinai se o Espírito é de Deus. Porque havia, então, essa diferenciação entre manifestações do bem e manifestações complicadas. Tanto é que também na carta de Paulo está escrito, o diabo se reveste de anjo de luz. Então, o que parece bem pode ser um mal. O que parece, a princípio, um atrativo, um vício complicado, pode entrar na nossa degradação, na nossa derrocada, na nossa falência, na nossa dificuldade. Sempre sou otimista. Todo caminho leva a Deus, tudo é amor, às vezes. Emmanuel escreve isso, né? Amor desvirtuado, amor pervertido, amor transformado, amor derradeiro, amor demorado. O nome que a gente dê é amor, mas uns caminhos são mais longos e às vezes são mais escabrosos, mais irregulares. É difícil
entender como Paulo diz assim, sigo para frente e para o alto, como se fosse uma flecha na expressão literária de Paulo. Então, Espírito se manifesta sob forma do Espírito de Deus, do Espírito Santo, da legião de espíritos, da verdade e das entidades. Se Jesus anunciou a imortalidade e se nos preparou o lugar, porque são muitas moradas na casa do Pai, sobrevivemos também. Ótimo. E existe comunicação, outro fator importante para nosso estudo. A possibilidade não apenas de sobrevivência do espírito com comunicação entre os planos. Vamos colocar mais um elemento, reencarnatório. A reencarnação. Então, diferentes países, diferentes línguas, diferentes vidas, sobrevivendo, uma memória acumulativa. Bem, isso nós vamos usar daqui a pouco. Mas acontece que quando nós estamos na mesma vida, o que é que Jesus faz? Ele vai usando uma didática para que nós nos habituemos, a lidar com a diferença, com o contrário, com a abundância, com a escassez, com a contrariedade, com a angústia, com o temor. Então, Jesus vai fazendo um trabalho de formação até que nós tenhamos a formatura de Pentecostes, porque os apóstolos, de certo modo, tá, eles chegaram a uma formatura. Pentecostes é como se fosse a consumação. A igreja, eu devo ter sido padre em alguma época, que eu fico com uma tendência de usar a linguagem da igreja, e aí eu adapto para a questão espírita, é uma questão bem política isso, mas para mim importa que a essência das palavras, é a essência, não são as palavras. O espírito vivifica, a letra mata, o espírito vivifica a letra. Então eu ia dizer que Pentecostes é como se fosse, não bonito, é corolário, a consagração, a consumação, a formatura, a apropriação, hoje nós chamaríamos de o empoderamento dos dons. É quando nós chegamos àquele domínio daquelas faculdades. O que Jesus fez? Igual a gente faz em escola, quem é professor sabe disso. Você vai trabalhando de diversos modos, você vai trabalhando com o grupo. Então, vamos ver algumas coisas que Jesus usou nessa didática e chegaremos a Pentecostes, tá? Não na consumação e nos dons, mas no entendimento. Vamos lá. Então, uma das questões que Jesus faz, ele faz trabalho com os discípulos primeiro vocês vão assistir a aula expositiva, aí Jesus fala, mostra para eles, aí seguem a Jesus, né? Depois Jesus começa a repartir os dons, as faculdades, possibilitar eles entenderem, né? Se ele diz assim, olha, isso eu vos ordeno que vos ameis uns aos outros, pode me chamar mestre, bem dizer, porque eu sou tal, mas bom, ele já não gostou desse título, não. Mas ele fala assim, amigos. Por quê? Porque ele fala assim, às vezes o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe o que o outro amigo faz. Então Jesus vai dizendo, a fim de que onde eu estou estejais vós também. Vós sois deuses, brilha a vossa luz. Jesus está dizendo que, e Paulo confirma, não sou eu quem vivo, o Cristo é que vive em mim. Jesus está dizendo que é possível essa unidade crística e que é possível nós alcançarmos os graus e as capacidades, as faculdades que ele também manifesta. Ele está dizendo que ele não é nem exclusivista e nem monolítico de ser o detentor do poder e não dividir e ser cultuado. Ele veio para nos ensinar. Então, o que Jesus faz? Depois das aulas expositivas, assim como fazemos com os alunos, ele começa a colocar o pessoal para fazer estágio, trabalho de campo. Vamos relembrar que eram 12, depois ele envia 72 e os envia 2 a 2. Por que 2 a 2, né? Possivelmente. Não é amar o próximo como a si mesmo? Então, para não ficarmos egoístas, é outra referência. Para que houvesse uma comunicação, uma avaliação, né? Uma impressão, para que nós que nos conhecemos tão poucas vezes percebêssemos pela reação do outro o efeito daquilo que nós causamos. Até Paulo, quando está com Barnabé, surpreendentemente, na ilha, lá em Listra, Paulo cura, faz a primeira cura do coxo assim e tal. Barnabé se surpreende, fica maravilhado e Paulo fica muito assim, refletido, muito comedido, muito maduro, né? O fenômeno não deixa ser arrebatado e nem vaidoso. Ele acha que o momento é grave. Mas ele com Barnabé, porque era uma referência para Barnabé, para Paulo, é importante. Quando
Pedro e João, em frente ao templo de Formosa, está lá o coxo lá, pede dinheiro, e aí eles falam assim, olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos, olha para nós. Olhou para ele e falou assim, levanta e anda. Aí ele levanta e se cura. Era Pedro e João, eles já tinham prática dessa cura, né? Mas é interessante que os dois juntos, parece quando eles dizem para o coxo assim, olha para nós, eles estão dizendo o que Jesus diz, olha para mim. Então Jesus passa aquilo para os discípulos, depois apóstolos, e os apóstolos mostram para o coxo que eles também, né, são capazes de realizar aqueles prodígios, aquelas faculdades, porque eles deveriam também aprender o amor que o Cristo ensinou. E de evangelizar todas as criaturas, Jesus diz. Por isso que quando os discípulos acharam que era só para os judeus, só para os que frequentavam Jerusalém, só para os seguidores da lei, da Torá, aí Jesus chama Paulo, por quê? E de evangelizar todas as criaturas. E vejam bem, não é a todos os homens, a todas as mulheres, é a todas as criaturas. É muito mais amplo o potencial do que nós podemos realizar através do que chamamos de evangelização, anúncio da Boa Nova, comunicação da Boa Nova. É só por palavras? Veremos. Então, Jesus envia 2 a 2, o par, para ter referência, para ter essa corrente também. Que ele diz, se 2 ou mais se estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, já são 3. Tá? Outra coisa que Jesus faz e que a gente faz em escola, às vezes, reenturmação. O menino está sempre com aquele ali, sempre com aquele. Um dia ele fala, vamos trocar de coleguinha, vamos trocar de parceiro. Então, estava lá Paulo, que sempre viajava com Barnabé, por uma intercorrência, por um acontecimento de Barnabé, querer que o sobrinho viajasse com eles. E Paulo já disse, não deu certo uma vez, não vamos de novo. Aí fala, mas então não fica à vontade se ele não for. Então, você viaja com ele. Barnabé foi com Marcos e Paulo passou a viajar, por exemplo, com Silas, depois com Lucas. Por quê? Porque primeiro 2 a 2. Quando eles 2 a 2 foram enviados, os 72, e voltaram, eles voltaram maravilhados. O que isso tem a ver com Pentecostes? Veremos. Eles diziam assim, Senhor, curamos doentes e os espíritos nos obedecem. Olha só. Eles tiveram autoridade sobre o Espírito. Jesus os colocou em campo, sem ele, para que ele pudesse realizar. É o que, às vezes, o instrutor, o professor, o mestre, faz, né? Prepara o aluno, o Shela. Quando o Shela está pronto, o guru aparece. Quando o discípulo está preparado, o mestre os envia a campo, ao caminho. Bem, reenturmação. Então, Paulo e Silas... Jesus também foi reenturmando e falou assim, vocês vão sair de casa, largar a casa, pai, mãe, irmão, irmã, e eu darei o centro. Eles não entenderam muito isso, porque para ter uma casa, um barco, um rebanho, família, já estava ótimo, era o máximo que às vezes aquele mundo parecia oferecer, a não ser terra prometida, coisa mais abstrata. Mas no mundo físico, Jesus fala, né? Que o reino dos céus está dentro de vós, não vou buscar a terra prometida, então já está aqui, como eu não percebo e não sinto? E Jesus vai ensinando esse trabalho interior de virtude. Bem, Jesus usa outro fenômeno também de mostrar para eles que isso tudo que nós estamos falando, gente, é da vida material e social para entender Pentecostes, numa hipótese. A conversão. Olha só, Jesus pregar aos crédulos, né? É fácil, né? Anunciar para quem já espera o anúncio, tipo assim, Jesus se manifestar messianicamente para João Batista é muito tranquilo, mas e quando ele converte Saulo, perseguidor, torturador, encarcerador, exilador, sei lá o nome que daremos, comandante de apedrejamento, reto com a lei, não aceitando qualquer inovação que ele entendia como perversão, como rebelião, como ofensa à lei de Deus. Então, converter Saulo, Jesus aí mostra o seguinte também, olha, até é possível formar um par, reenturmar o par, converter Zaqueu. Imaginemos, publicano, o que cumpria uma taxação, um imposto absurdo, inventado por Roma em benefício próprio contra os judeus, e Zaqueu trabalhava para que isso se consumasse junto com Mateus, que era coletor de impostos.
essas classes sociais que entendidos como traidores, né? Jesus pega na casa de Zaqueu. Jesus pega e fala para eles assim, mas o que isso tem a ver com Pentecostes? Nós veremos, tá, gente? Acreditem nisso. Aí, na conversão, eles ficam assim, Senhor, só vai entrar na casa de Zaqueu? Eu falei, vou. Mas ele é publicano, como se Jesus não soubesse. E ele entra na casa de Zaqueu, que estava subindo no sicômoro, que é uma árvore e tal. E, aliás, é interessante como ninguém colocou, tem nome bíblico de Maria, de Zacarias, de Gabriel, de Pedro, de Paulo. Ninguém colocou o nome do menino, até hoje, sicômoro. É uma ideia. Então, Zaqueu sobe na árvore, quer ver Jesus, vê Jesus e recebe Jesus em casa. Aí Jesus mostra para eles também a conversão. Mas a pessoa trabalha com conversor, né, na área profissional, com amplificador, com redutor, com isolante. Veremos o que isso tem a ver. Outra questão que Jesus usa também para esse trabalho de estágio, trabalho de campo e transformação. Agregação. Chega os discípulos e fala, Senhor, nós vimos alguns que batizavam em teu nome, pregavam em teu nome, expulsavam espíritos malignos em teu nome, e nós proibimos. Jesus disse, mas por que vocês proibiram? Aí eles, por quê? Se o senhor não deixou, não pode. Aí Jesus disse, não façam isso, porque quem não está contra nós, está por nós. Aí eles entenderam outra coisa, eles entenderam aí? Conexão. Né? O que Jung depois chamaria de sincronicidade. Eles estavam fazendo uma coisa lá que era feita aqui, porque tiveram intuição, chamado espiritual, acharam bacana, acharam que foi uma criação, ficaram sabendo, imitaram, viram uma vez e continuaram o hábito. De algum modo, eles eram multiplicadores. Então, Jesus, olha só, 2 a 2, aí quebra as panelinhas, né? Reenturmação. Depois ele pega alguém que surpreendente, insólito, põe uma variável que parece incompatível, mas no amor todos são compatíveis. Saulo e Zaqueu. Agregação, a quem não está contra nós, está por nós. Aí ele pega e expõe cada um também a seu grau de irritação, de intolerância, de inconformismo, de revolta interior. É Jesus colocar Judas, gente. A situação de Judas naquele momento era tão atípica em relação ao grupo, tão, a gente diria, no outro patamar, no mau sentido, né? Que Jesus mesmo diz assim, olha, quando ele vai anunciar a traição, né, ele fala assim, eu mesmo não vos escolhi os 12, e um dentre vós é o demônio. Não demônio, gente, no sentido, porque a gente não acredita em seres eternamente devotados ao mal, nem que seja possível concorrer contra Deus, como julgava a imagem, a metáfora de Lúcifer, o portador da luz. Nem que nós vamos fazer igual o pé de feijão, subir pela Torre de Babel e chegar lá e... gente, invadindo, está tudo dominado. Não tem sentido imaginar que seja assim, seria um absurdo. Isso é o nosso modo humano, literário, fantástico, fantasioso, iludido de pensar as coisas. Chegar a Deus é nos tornarmos imagem e semelhança de Deus. Esse é um aprendizado continuado que ele faz conosco. E fazia com os apóstolos. Avant-première, né? Vamos lá. Então a exposição a Judas. Pensou lidar com Judas, ele ser o tesoureiro, ele desviava dinheiro. Ele tinha ideais assim revolucionários, achava que Jesus estava no caminho errado e tinha que ser ensinado a Jesus a ser líder social, político, e Judas ainda atraiçoou aquele negócio, eu te disse, eu sabia que não ia dar certo, né? Desenho antigo do Lippe Hardy, para quem lembra do Lippe Hardy, sabe disso. Eu te disse, eu sabia que não ia dar certo. Então Judas foi assim, Jesus sabia, mas expôs o grupo a um espírito diferentíssimo naquele momento. Atenuação. O que é atenuar? Né? Jesus fazia o quê? Quando parecia que a lei assim, é certo, errado, desvio, ofensa à lei, punição, castigo, aí ele propositadamente coloca no palco do aprendizado a experiência da mulher adúltera. Senhor, essa mulher foi pega em adultério, quer dizer, é flagrante. A lei de Moisés manda apedrejar. E vós o que dizeis? Qual seria o mais previsível? Mas o evangelho é a boa nova, é o imprevisto. Né? O previsível seria dizer, cumpre-se a lei, apedrejo, não é comigo. Mas Jesus diz aquela questão,
aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, aí ele atenua a lei. Parece simples, mas a lei era inclemente, ela é empedernida, endurecida, inquebrantável, inquestionável. E Jesus, com sutileza, num caso concretíssimo, salva a vida daquela companheira. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E foram saindo um a um, desde os mais velhos até os mais moços, né? Todos eles também tinham adulterado. E Jesus parece escrever na areia isso, o nome deles, com quem tinham adulterado. Mas ali, didaticamente, Jesus mostra o seguinte, a brandura, o relativismo, o que parecia pena capital para uma situação flagrante, Jesus ajuiza de outra maneira. E aí ele mostra também que ele é capaz de reformular as leis. E ele faz isso também com a mulher que lhe perfuma os pés, que quebram o vaso, né, de alabastro, perfuma, chora e enxuga o cabelo dele com os pés dele com os cabelos, e ele diz ao companheiro primeiro lá, sobre a última, né? Eu vim aqui, você não me recebeu com essa reverência, você não me lavou os pés, não me enxugou os pés com seus cabelos. Essa mulher fez tudo isso, que seja registrado o que ela fez para que não seja esquecido. Quem me recebeu melhor? A última foi a primeira. Mulher, prostituta, se soubesse, se fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Os teus pecados, e eu sei que são muitos. Vai, não peques mais. Jesus, depois ele falou para os discípulos assim, tem coisa que era teoria e prática, tem coisa que era prática e teoria. Muitos dos últimos serão os primeiros, e muitos dos humilhados serão exaltados. Ele exaltou uma mulher que estava historicamente humilhada. Ele exaltou, enalteceu, colocou aquela cidade no alto dos montes, colocou aquela lâmpada lá no candeeiro para brilhar no ato dela. Isso é muito melhor do que vocês ficarem recebendo com mesuras, com rituais, com formalismos, é vocês amarem. E o que ela fez foi isto. Então ele também relativizou quando ele contou aí são as parábolas, né? O relativismo, nós comentamos, olha, o filho pródigo, lembram? O filho sai, mal barato, acaba com os bens, a metade dele, volta, sobrou a metade para dividir de novo, e o irmão que estava com ele, Jesus. Ai, o que recebi agora, eu fiz uma festa para ele. Senhor, eu estive com o senhor o tempo inteiro. O que gastou sua fortuna toda, que o senhor vai fazer festa para ele? O senhor não fez festa para mim, sou constante. O senhor vai tratá-lo especialmente. Meu Deus, meu querido, eu amo você, amo seu irmão. Mas a minha alegria, a minha aventura é muito grande. Seu irmão estava perdido e foi encontrado. Isso é relativismo. É Jesus fazendo o que conosco? É Jesus mudando o nosso raciocínio, a nossa visão pragmática. Certo, certo, errado, errado, fez, tá, não fez. Meritocrática, de acordo com a medida do que se faz. Jesus coloca a medida do esforço. Seu irmão passou por situações, eu não imagino que seu irmão passou. Ele errou mais, mas ele sofreu mais, e ele se converteu mais para voltar aqui. Você já está bem, seu irmão está aprendendo a ficar bem de novo, com tanto que ele perdeu, para ganhar. Qual o prêmio do seu irmão? Ficar na condição em que ele já estava, ele está achando isso o máximo, e você já está. Ele vai ter o céu que você já tem o tempo todo, disse para o irmão, como se fosse. Então, para relativismo, Jesus usa parábolas para nós interpretarmos aquilo que nós falamos. Trabalhadores da última hora, os que vieram por último receberam o mesmo tanto dos primeiros. Por quê? Porque a salvação é a mesma, a aceitação é a mesma, a adesão é a mesma. O bem que ele pode fazer é o mesmo dos primeiros, quando se engaja naquele trabalho de caridade. E Jesus usa outra parábola, a viúva, né, que a gente já falou. Mulher idosa, pobre, viúva. Mulher, viúva, pobre e idosa. Tudo junto. E ela dá um dracma. Não dá muita coisa, não. Dá um dinheirículo. E ele fala, quem que ofereceu mais? O pessoal, aquela mesmo que ofereceu, porque ela deu do que pouco que ela tinha. E os outros deram do muito que detinham. Ela tinha quase nada, e do quase nada que ela tinha, ela ofereceu a Deus. Ela ofereceu tudo dela naquela hora. O que Jesus está fazendo? E tem a ver com Pentecostes, veremos. Mostrando que o pouco é muito, que o último é primeiro, que o primeiro é o último, que a vida continua, que as diferenças devem ser suportadas, depois devem ser
compreendidas, depois devem ser agregadas, e depois devem ser convertidas, e depois devem ser conectadas, e depois irmanadas. Ele vai fazendo esse caminho. Ele flexibiliza aquela lei rígida, terrivelmente rígida, a ponto de haver, inclusive, execuções, encarceramentos de quem trabalhasse no sábado. E Jesus disse, se algum de vocês, quando ele pergunta isso, gente, o pessoal não confronta, é porque já andaram fazendo, ou então alguém viu fazendo. Às vezes o dono da casa, eu recebia, e ele dizia assim, que sabe, você está curando em dia de sábado, aí Jesus fala assim, algum de vocês, tendo um animal muito bem quisto, muito querido, e o animal caindo num buraco em dia de sábado, vocês deixam de salvar o animal? É claro que se Jesus perguntou isso, e se eles não reagiram embrutecidos, é porque eles já tinham feito isso. E Jesus sabendo de tudo. E os que não fizeram, sabiam que o outro fez e foram complacentes, condescendentes. Às vezes era o rico lá que estava recebendo, que considerou, não, o sábado é o sábado, meu bicho é meu bicho. Aí foi lá e buscou o bicho. Aí Jesus disse, o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado. Gente, isso é revolucionário, sim. Aí Judas deveria perceber que a evolução de Jesus era essa, nos livrar dos pesos desnecessários, que já não tinham sentido. Não eram necessários mais. Tiveram sentido histórico, né? E Jesus mostra também que ele é capaz de transformar e graduar aqueles discípulos a graus, a prateleiras superiores, a padrões superiores, quando ele diz, Pedro, seu nome é Pedro, é pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, minha comunidade, minha base de transformação, minha pedagogia. Então, olha só, Jesus agregou, vamos relembrar, agregou, converteu, expôs a dificuldades, atenuou, relativizou, flexibilizou, exemplificou, usou parábola, reenturmou e enviou 2 a 2. Todo um trabalho pedagógico. O que isso tem a ver com Pentecostes? Jesus foi falando várias línguas para que cada um entendesse a língua de acordo com o seu grau de entendimento, de resistência, de capacidade, de aceitação, de recepção para a Boa Nova. E o que isso tem a ver conosco hoje, tá? Vou acelerar. Às vezes nós nos harmonizamos. Tem uma hora que nós estamos na casa de Lázaro, num lugar onde nós temos estesia, nós temos êxtase, nós temos contemplação. O lugar é lindo. Deus me fala através daquela paisagem, daquela natureza, daquela pessoa, daquela imagem, daquele trabalho, daquela harmonia. Então, eu percebo que Deus fala comigo e eu falo com Deus. Numa outra hora, é através da reconciliação. Reconcilia-se com a tua irmã enquanto estás com ele no caminho. Seja irmão, seja criatura, seja coisa. Conserto, consertar as coisas, retocar, reparar. Um texto, um ambiente, decoração, o aparelho parou de funcionar, isso aqui tem que ser melhor, a casa tem que ser reformada. Tal pessoa precisa ser reorientada, o aluno tem que ser assim, o pupilo, que seja. Aí nós vamos fazendo o quê? Estabelecendo uma linguagem nova, um novo modelo, um novo ideal, um novo padrão, e nós vamos transformando assim como fazem os espíritos que transformam os mundos. E os seres, auxiliam os seres. Entendimento. Como se dá esse entendimento? Ele se dá, estou falando a língua para cada um escolher a sua, tá? O entendimento pode ser através do estudo das coisas que a gente não entende ou da pesquisa das que a gente muito quer entender. Então, quando nós estamos pesquisando, entendendo o ser, estudando, percebendo suas manifestações, quais são os motivos, por que essa reação, por que essa proporção, por que ele fez daquela maneira, por que ele não fez nada, eu estou tentando entender essa linguagem diferente. Eu estou aprendendo isso desse país que é o outro, que não tem que ser de outro país, mas eu estou tentando entender a comunicação, a linguagem, a língua deste irmão, dessa circunstância, desse acontecimento, desse karma. Eu estou entendendo línguas através desse estudo, dessa acolhida, dessa indagação, dessa pergunta, dessa pesquisa, e nós fazemos isso o tempo inteiro, não é verdade? E fazem isso conosco. Tem que fazer isso para usar bem. Concessão. Como assim? Concessão? Estar numa sociedade e não aceitar, não dar conta de algumas coisas, né? Qual de nós não? Cada um tem a sua, gente. É uma música que você tem dificuldade, um ambiente condominial, estar numa sociedade, deparar com uma situação de violência,
com uma situação de trânsito, de um costume, de roupa, com uma situação de alimentação, com um jeito de comemorar, de um jeito de falar. Concessão, vida em sociedade faz isso. Nós aprendemos essas línguas todas, de modos, de rituais, de costume, de gosto. Família. Já dissemos isso, família é um ninho, mas é um ninho de conflitos também, por causa das diferenças que muitas vezes são estabelecidas ali. E existem pactos, existem acordos, existem códigos, mas existem subversões, existem surpresa, existe contraponto, existe agressão, invasão de espaço, a gente fala. Se nós não temos o entendimento, a leitura, e não aprendemos a contemplar, a extasiar, a aceitar e estabelecer empatia, vai continuar doendo. Outro modo que Jesus usa, tolerância. Tolerância, já disse, mas é a diversidade. Diversidade tem a ver quando vê um país, vê um hábito, vê uma ideologia, um modo de governo, e nós vamos lidando com exceção perto e essa tolerância, esse aprendizado, essa diversidade, às vezes, conquistar um pouco mais distante. Para nisso? Não. Compaixão e solidariedade, como que Jesus trabalha isso conosco? Vai nos formando 2 a 2, muitos a muitos, reentormações, como que ele faz esse trabalho de campo, né? Por exemplo, a compaixão, ela se dá quando nós assistimos a um drama, lemos um livro, assistimos a um filme, uma novela, ouvimos um relato, ficamos sabendo de alguém próximo que enfrenta dificuldades, sofremos que aquele pessoal está desabrigado, porque está doente, porque passou dificuldade enorme, porque teve perdas, porque se desencontrou, e nós sofremos com aquele drama. Ali, um sentimento, uma semente de compaixão se estabelece mais ou menos profunda e continuamente. Estamos lidando com outra linguagem divina, que é a solidariedade e a compaixão. E Jesus exemplifica a parábola do bom samaritano. Está lá o companheiro caído, com dificuldade, e fala assim, olha, você pode ter compaixão, passar de longe, atravessar a rua, solidarizar, mas você pode ter postura ativa em relação à dor do outro, ao drama do outro, à dificuldade do outro, e falar a linguagem da ajuda, a linguagem divina, para aquele que está inspirando, clamando necessidade, zelo, cuidado, vazio, abandono. Compaixão é isto. Caridade nasce muito disso, né? Acolhida, como que é essa acolhida? Aí muitos de nós acho que fazemos, né? Vamos lá. Novato, você está na empresa, vem alguém, você acolhe a pessoa para lidar com ela. Filhos, animal de estimação, uma planta que você ganha, cuida, resolve. E vai chegando até nos discípulos de Emaús, com o forasteiro que eles recebem, e muitos hospedaram anjos sem que o soubessem. Foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles receberam anjos sem que o soubessem. Comunhão é como aquela êxtase. A comunhão é quando aquilo é tão profunda, a empatia é tanta, né? Jesus teve essa empatia profunda com João Batista, que o tempo todo o reconheceu, desde o ventre de Isabel. E essa comunhão é quando, por exemplo, João Evangelista deita a cabeça no peito de Jesus. É quando Pedro fica embevecido. É quando acontece um tal estado de unidade, comunhão, que os seres se fundem, se confundem. Então, quando nós falamos de comunhão com Deus, amar o próximo, como amar a Deus ou não amar o próximo? O nome já diz próximo, né? Então, o que nós estamos aprendendo é uma linguagem de amor para que nós entendamos essa unidade, para nós entendermos esse amor divino que é invisível, através do irmão, que é visível. Empatia é isso. Bem, e a caridade é o exercício, segundo André Luiz, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, aí Jesus usa a linguagem simples, né? Multiplicar os pães. Quantos pães tem antes? 5 pães, 2 peixes. Dá-lhes voz de comer, olha, 5 pães e 2 peixes. Lembra Jesus, quem não está contra nós está por nós? Então ele vai dizendo assim, que tem uma corrente, que se você tem só 5 pães, juntou, você tem um outro, tem outro, tem outro, 2, 5 pães, 2 peixes. Olha, é suficiente para alimentar uma multidão, simbolicamente. O pouco que nós sabemos do Evangelho é suficiente para alimentar uma multidão, que alimenta uma super multidão.
E essa história não parou de crescer e de se aprofundar. Então Jesus, a questão dos pães, e fala, estarão à direita. Aqueles por quê? Tive fome e me deram de comer. Aí quando ele fala no Sermão do Monte, isso foi praticado. Material concreto, material abstrato. Eu tive fome e me deste de comer. Tive sede, deste-me de beber. Uma água viva, que se você soubesse quem está lhe pedindo água, você pedia que ele lhe desse água, e você receberia uma água e nunca mais teria sede. Dá o pão e depois ensinar a pescar. O peixe depois ensinar a pescar. Na prática, Jesus usa materialmente a condição para que aquele sentimento nasça ou se alimente ou tome essa significância para nós, né? Estive nu e me vestiste, preso e me visitaste, doente e me consolaste. Então, a caridade como esse exercício, o que isso tem a ver? Tem a ver no sentido de que esse percurso que nós fizemos aqui são várias línguas. Língua não é só, não fala russo, alemão, tal. Existem nomes, agora uma coisa instrucional, instrução. Tem um fenômeno, assim como dissemos, da escrita direta, que se chama pneumatografia. Pneumatografia, o que é isso? Alguém quem assistiu ao filme do Chico Xavier sabe disso. Que o espírito escreve, às vezes, em idioma, ou fala através do idioma, que nesta vida ele não teve contato, ou não teve entendimento, não ficou naquele país, sabe-se lá como ele fica fluente naquele idioma. Então, Chico Xavier respondeu aos companheiros em francês, em inglês, fluentemente. Aquele médium que falei, Fernando de Lacerda, também teve esse fenômeno. Então, isso acontece, é uma pneumatografia. De vez em quando, uma pessoa fala línguas que desconhece. Tem um outro nome atípico para isso. Xenoglossia, olha só. Outro nome estranho. A pessoa fala línguas, então, que ela tem significado para quem ouve, mas para ela que fala, ela não sabe exatamente o que está falando e está falando certo. Tem hora que nós falamos uma coisa que vale para o outro, uma virtude que ajuda o outro entende mais do que nós que falamos. Aqui, eu falo esses assuntos, aí eu não aproveito. Mas quem ouve, às vezes, se apropria dele de um jeito que é como se fosse a língua da sua acolhida, da sua expectativa, do seu momento. Aí vocês realizam uma coisa que eu não sei que vai dar para realizar tanto. Eu vejo aquela plantação, aquela flora, aquelas coisas lindas, e falo, mas foi com aquilo que você falou. Eu estou falando, está certo o que eu falei, mas eu não sei concretizar isso. As pessoas pegam e aproveitam, porque é da língua do seu país interior. Mas o meu papel de falar isso é necessário. Então, às vezes, a xenoglossia é esta, né? E tem um outro nome, agora entra em Pentecostes, que é a glossolalia. O que tem a ver glossolalia? Que palavra é essa? É a língua dos anjos. São alguns companheiros têm esse ritual, tudo respeitável, em que eles falam, que eles emitem sons, palavras ininteligíveis, a palavra ininteligível também tem a ver com isso, no sentido de que para a gente não tem um significado, não sabe se isso é substantivo, o que está conectando aqui, qual é a estrutura, mas eles falam. E entender que aquilo acontece por inspiração. Bem, o que tem a ver com Pentecostes? Voltemos agora ao nosso tema história. Aconteceu isso no episódio de Pentecostes. Surpreendentemente, assim como aqueles foram enviados 2 a 2, curamos. Os espíritos nos obedecem. Pentecostes foi isto. Nós chamaríamos assim como se fosse uma histeria coletiva, um delírio, não. A manifestação do Espírito Divino através daquela coletividade que se reuniu. E possivelmente foram milhares que falaram línguas. Quando Jesus, no Sermão do Monte, as pessoas se surpreendiam. Mas que estranho, nós somos provindos de diferentes localidades e cada um de nós entende na sua própria língua, na sua língua. E acontece, então, que um fala a língua que ele não sabe, mas o outro entende. O outro fala a língua e cada um entende do seu modo. E cada um ouve no seu idioma. Por quê? Aí a gente chega na linguagem universal do amor. Aí nós vamos falar agora da língua dos anjos. Significa que tudo que nós fazemos profissionalmente, culturalmente, circunstancialmente, são fragmentos, são manifestações aparentes. Isso vai passar. Tudo isto são conteúdos, são instruções, são exemplificações, são pistas do nosso caminho definitivo.
Nós não dissemos as coisas velhas passaram, as coisas velhas, Paulo, né? Passaram, as coisas se fizeram novas, somos uma nova criatura, e ele não foi arrebatado ao terceiro céu. Significa, e aí Paulo escreve, aí é quase a nossa consumação, precisaremos da música, tá? Eu já vou deixando que alguém se disponha aí, Demóstenes. Eu pensei que, deixa eu ver, deixa eu ver, está conosco? Vamos ver se a Tânia já vai pensando em cantar para nós a oração de São Francisco, se for possível, ou o Demóstenes canta, ou a Vanessa canta, ou a Vanessa canta, ou o Tim canta, alguém, tá? Veremos por tudo. Tá bem, Tânia? Estou à disposição. Muito bem, então já está aceito, pronto. Trabalhador da primeira hora já está aceito. Alguém vai abrir concorrência e vai brigar com ela porque faz questão de cantar? Não, então tudo bem. Já foi eleita por unanimidade. Então, a língua dos anjos significa que ela é universal. Significa a língua dos anjos que haverá um momento em que não precisaremos palavras para nos entendermos. E que os anjos se comunicam de maneira muito espontânea, muito virtuosa, muito natural e muito pródiga. Tem colorido, tem tudo. Não é sem graça, de modo algum. As palavras são empréstimos, elas são roupas que a gente usa, roupagens, né? As circunstâncias, as linguagens, a diversidade, tudo isso vai passar. Mas eu estou falando de quê? Quem que escreveu de maneira magnífica? Paulo de Tarso. Vamos pegar só trecho, tá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, agora olha só, a pessoa chegou a Pentecostes, falou a língua dos anjos, saiu dali, não aproveitou muito aquele momento, aquele dom, aquela faculdade, aquele prodígio, aquela epifania, aquela manifestação. Aí, ainda que eu fale as línguas dos homens, passando por vários países, e a língua dos anjos, tá? Glossolalia. Se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, de saber o futuro, e saiba todos os mistérios, olha só, não é Pentecostes? E todo conhecimento e ciência, e tenho uma fé capaz de mover as montanhas, olha de novo aí os dons, as faculdades, os poderes. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo. Isso é até estranho, mas olha só, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo. E entrego o meu corpo para ser queimado como Marte. Se eu não tiver amor, disso nada me valerá. Significa que, então, o bem que ele fez não vai ser recompensado, considerado, vai ter gratidão dos outros? Vai. Mas em que ele cresceu interiormente se ele não se transformou? Ele foi um filantropo, um benfeitor que ainda não é bom. É isso. Aí a língua é o papagaio que fala, mas que ainda não pratica. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e tal. Bem, mas quando Jesus diz, olha, Paulo, desculpe, o amor nunca perece. Se o amor é contínuo, se ele é divino, e as palavras são passageiras, as coisas velhas passarão, seremos nova criatura e vejamos. As profecias desaparecerão, diz Paulo. As línguas cessarão, o conhecimento passará. A ciência passa, as línguas cessam, as profecias se cumprem. O que perdura, o que permanece? O amor. Bem, então não precisa ser repetitivo, vocês já entenderam? Restam 3 coisas: a fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor. Na prática, então, Pentecostes, não é porque são 50 dias depois, é quando nós encontramos o corolário, o grau máximo das nossas potencialidades divinas, com o grau das nossas possibilidades de virtude, nós alcançamos o grau da emancipação de espíritos mais divinizados que poderão servir ao Senhor definitivamente. Pentecostes no nosso plano físico é um fenômeno para ser estudado e entendido, ele é uma amostra. Mas a Pentecostes definitiva do nosso espírito, que entende todas as linguagens, necessidades, concessão, convivência, diversidade, vazio, agrura, escassez, fartura, tudo. Aí nós falaremos, nós entenderemos a linguagem universal, teremos a consciência cósmica e falaremos a língua dos homens. Quem traduziu bem essa questão da conversão do mal em bem, da terra em plano celestial, e que nos ensinou a fazer esse conversor, esse redutor, esse elevador, Francisco de Assis. Então é só a gente prestar atenção agora
na letra e na música de Francisco de Assis, e nós veremos por que ele é tão divino, tá? Tão permanente. Aí a Tânia, a música fica como nossa prece. Está bem, Tânia? Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não precisa falar mais, né, gente? Está muito claro. Perceberam o que Francisco de Assis captou, incorporou, transcendeu e compartilhou, ensinou conosco? Está dito, é a língua dos anjos, tá? E a Jaqueline falou do milagre. Eu agradeço a Jesus de ter curado a minha afonia, tá? Graças a Deus, mas é contemporizador, por isso que agora ele já termina de novo, Jaqueline. Demóstenes, fique à vontade. Muito obrigado, Tânia, turma. Abracíssimo a todos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Grátis, mais uma vez, sensacional. E fechou muito bem a Tânia, muito obrigado. E Tânia e Alisson, a gente gosta muito de vocês, né? É recíproco, é muita gratidão. Quando eu falo Tânia, eu estou falando Alisson também, até porque quando a gente fala em comunhão, eu tinha que ter falado disso também, né? Sim, Magali, é óbvio, né? Isso aí é... Bom demais. Obrigada pela oportunidade, minha gente, foi maravilhoso. Boa noite, obrigada. Foi Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Obrigado, Jaqueline. Valeu, Jaqueline. Obrigada a você, meu querido. Obrigada a vocês pelo convite. Muita alegria, tá? Valeu, Aires. Um beijo, gente. Ótimo fim de ano para todos nós. Isso aqui, sim seja. Muito bom, que ótimo. Bem, Anderson, tudo em paz, meu amigo? Oi, Gladstone. Boa noite. Boa noite, bom revelo. Tá, Eu ia irmão? falar, abre sua janelinha, Anderson, para a gente ver. Agora eu vi ali, ó. O Você Anderson. tá aqui. Conseguiu aparecer minha imagem aí? Eu estou vendo, Anderson. Estou vendo. Agora está vendo. Estou vendo uma luz assim, ó, tal, e consegui divisar você aí, tá? A minha bateria acabou, eu estou aqui na sala num lugar improvisado, então não fica bem visível a minha imagem. Ah, é o ser. Não, mas está muito claro. Está tranquilo, verdade, tá? Tá bom, é um prazer falar com todos aí, gente. Muito Alegria, obrigado. Obrigado. Tchau, turma. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Tânia. Boa noite. Um beijo carinhoso. Falou, Demóstenes. Tchau, turma. Beijo a todos. Depois nós vamos nos encontrar. Um abraço para todos. Que assim seja, meu amigo. Um abraço. Franklin, João, Beijo. Adson, a Fiquem turma com toda aí. Fique com Deus. muita alegria, irmão.